Oi pessoal, meu nome é Beatriz e bem-vindos ao canal K-Drop Learn. Se você quer aprender coreano e se organizar melhor nos seus estudos, continua até o final do vídeo. Você com certeza vai sair daqui sabendo muito mais. Hoje eu vou falar para vocês um pouco como se organizar nos seus estudos, por onde começar. Se você está aprendendo Hangul ou se você já aprendeu o Bachim, você vai saber para onde ir agora. Você deve estar um pouco perdido nos seus estudos. Então a primeira coisa que você tem que fazer para começar a aprender coreano é aprender o alfabeto, né pessoal? Mas por que eu tenho que aprender o alfabeto? Primeiramente, para você saber a pronúncia certinha de cada um, porque muitas letras, muitos fonemas não temos no português. Então, você sabendo o alfabeto, sabendo o som de cada letrinha, vai facilitar ainda mais os seus estudos. E também você vai melhorar sua pronúncia. Então, pessoal, se você ainda está na romanização, está aprendendo a romanização, desapega. E para quem não sabe o que é romanização, é o alfabeto coreano basicamente passado para o nosso alfabeto, ou seja, o ABC. Como, por exemplo, aquela marca, a Samsung, né? Que a gente fala Samsung, né? Eles escrevem Samsung. Então, a gente fala dessa forma, que aí é para se comunicar melhor. Para pessoas que ainda não sabem ler coreano, vai ler a romanização, certo? Mas você que quer aprender coreano, você tem que aprender o alfabeto. Porque imagina, você quer se comunicar com o coreano por mensagem. Como que você vai falar com ele? Muitas vezes eles nem entendem a romanização. Não adianta você saber somente a romanização, porque provavelmente você vai falar errado por estar usando a romanização para se comunicar. E se isso acontecer, provavelmente o nativo nem vai te entender. Então, mesmo que você só saiba pronunciar certas coisas e não sabe o Hangul, o alfabeto coreano, você vai acabar falando tudo errado. A gente já tem vídeo ensinando Hangul aqui no canal, tá pessoal? Vou deixar aqui pra vocês. Entra no vídeo e você vai aprender mais ainda. Então, essa é a primeira dica. Aprenda o Hangul. O Hangul, ele não é tão difícil, tá pessoal? Na verdade, ele foi feito para você aprender em uma semana. Você pode levar mais tempo, claro, porque não é um alfabeto que a gente conhece e depende da nossa frequência também de estudo, mas ele foi feito para você aprender em uma semana. Eles basicamente só juntam muitas letras na outra, que aí vai formar outro som. Por exemplo, O mais A, que aí vai formar o A, certo? Que aí vai ter uma vogal composta. Então, pessoal, aprenda assim o Hangul, o alfabeto coreano, que vai facilitar muito seus estudos. Em seguida, o que você vai ter que aprender? Você pode dar uma olhadinha nas regrinhas de Bachim. Bachim nada mais é do que uma consoante no final da sílaba. Então, se você ainda não estudou como formam os bloquinhos, né? Como se forma o jamu, você vai ver ainda, né? Então, se você não estudou isso ainda, também estude. Geralmente você estuda aí já quando você está estudando Hangul. E aí, quando você passar para a parte do Bachim, você vai entender melhor do que eu tô falando. Mas, basicamente, o Bachim é a consoante no final da sílaba. E essa consoante que está no final da sílaba vai mudar o som da próxima consoante ou não. Então, isso é o Bachim. São bastante regrinhas, mas você não precisa gravar todas elas. Conforme você vai estudando, você vai lembrando delas, tá? E conforme você ouve a pronúncia, você vai entendendo do que a gente está falando. Você só reproduz aquilo que está sendo dito, você nem lembra muito da regra de Bachim. Mas mesmo assim, dê uma revisadinha, dê uma olhadinha nas regrinhas. Já anota tudinho que eu tô falando nesse vídeo aí no seu caderninho ou aí no seu celular. Tá, e agora que eu aprendi o Bachim, o que eu tenho que fazer? Aí você pode começar com uma parte que é mais legal, né? Que é a parte de alguns cumprimentos, autoapresentação. Aí você já pode aprender como fala obrigado, oi, sim e não, ou pedir desculpas, meu nome é tal, qual é seu nome, da onde você veio. Então você já pode começar a aprender esse tipo de coisa. Aí enquanto você está aprendendo essas expressões, né, essas pequenas frases, você pode também ir juntando alguns vocabulários para você ir gravando já. E para gravar vocabulário a gente já tem vídeo no canal também, você pode ver a melhor forma e a forma mais divertida de aprender, vou deixar aqui também. Aí depois desse vídeo você pode assistir e gravar os vocabulários que você precisa. Ok, agora eu já aprendi o Hangul, já aprendi o Bachim, eu já aprendi algumas frases, alguns cumprimentos. Então agora
você tem que aprender a ordem das frases em coreano. A ordem de frase mais básica é sujeito, objeto e verbo, ou sujeito e adjetivo. Então você vai começar a observar onde que cada coisinha fica na frase. Você pode pegar até pequenos textinhos e ver onde fica advérbio, onde fica o verbo. O verbo sempre vem no final, o adjetivo também, tá? Então aí você já sabe, verbo e adjetivo sempre vem no final. Você pode começar a ver onde fica o sujeito. Aprender a ordem das frases não é tão difícil, tá, pessoal? Conforme você vai escrevendo, né, algumas frases, você tem que praticar, né, lembrando disso. Então, conforme você vai praticando, vai escrevendo, você vai pegando como eles escrevem, onde fica tal coisa, e aí você pode aprender também com colegas, né? Você pode ir treinando, mandando mensagem para alguém que saiba um pouco mais que você, em grupos de WhatsApp ou Facebook, e pedir para a pessoa te corrigir, tá certo essa ordem aqui? E aí também vai ficar uma forma bem mais legal de estudar. O próximo conteúdo que você vai precisar estudar é partículas. No coreano tem muitas partículas, mas não fiquem com medo, tá, gente? Não é tão difícil assim. Você tem que ter em mente que algumas coisas pode ser que você tenha dificuldade, mas que se você quer de verdade, se você está se esforçando de verdade, você vai conseguir. Então aí entra as partículas de sujeito, que é i가, a partícula de tópico, que é 는, e a de objeto, que é 을. Tem outras partículas mais básicas também, que é o né? Esse marca lugar ou tempo, e aí você vai poder estudar todas essas partículas. Nesse caso, as partículas também você tem que ir praticando, né? Então, onde eu uso tal partícula, onde eu uso a outra, e aí você pode pedir para alguém te corrigir, alguém que estude com você, é assim que é legal. Ou se você tem um professor, se você faz algum curso, você pode perguntar para o seu professor ou para a sua professora. E aí, logo em seguida, você vai ter que aprender os tipos de linguagem. Por que os tipos de linguagem? No português, a gente não tem uma linguagem muito formal, não faz muita diferença, né? Você chamar alguém de você. É claro que a gente tem nossos pronomes de tratamento, mas no coreano é totalmente diferente. Eles têm uma hierarquia, né? Uma formalidade muito maior para cada pessoa. E aí, sabendo as partículas, sabendo que você tem que estudar elas, a gente vai passar para a parte de verbos. Como são conjugados os verbos e os adjetivos? No coreano, a conjugação vai ficar basicamente eu como, você como, ele como. Então, não tem isso de mudar o verbo para cada sujeito, que já é algo muito, muito bom. Então, aí você vai aprender a conjugar os verbos e adjetivos no presente, passado e futuro. E aí tem os verbos irregulares, né? Ai, nossa, que difícil. Gente, não é difícil, tá? Os verbos irregulares, basicamente, é só você pegar a ideia de um, entender aquela ideia, não adianta você memorizar, porque provavelmente aí você não vai lembrar depois. Então você vai aprender como se conjuga aquele verbo irregular, você vai conseguir conjugar todos os outros se você entender a ideia dessa conjugação. Não é algo para se preocupar, mas você tem que se dedicar, tá, pessoal? Sem dedicação, sem esforço, realmente é muito difícil de conseguir. E aí, você já aprendendo como conjuga os verbos, você vai aprender vários verbos. O verbo ser, né, que é o ida, e o verbo anida, que é o verbo não ser, e aí tem vários verbos bem simples. Essa parte é bem de boa, tá, pessoal? Bem de boa mesmo. A gente já ouve bastante esses verbos em músicas, em doramas, então é bem simples, é bem facinho. Então aí você vai aprender a formalidade e informalidade. Isso na conjugação dos verbos provavelmente você já vai ter aprendido, tá, pessoal? Mas é só para deixar aí que você tem que aprender essa formalidade, que é muito importante. Logo depois disso, a gente vai entrar em umas partes mais dificinhas assim da gramática. Não é um grau de dificuldade muito grande, mas são partículas basicamente, são estruturas gramaticais que você vai colocar numa frase. É essencial para você aprender a falar com alguém, para dar sentido naquela frase. É claro, né, pessoal, que você tem que aprender aos poucos, com calma, tá, pessoal? Não precisa se afobar, aprende cada um com calma. Tente formar várias e várias frases com aquela gramática, até você ter certeza que você aprendeu. E aí nessa gramática você vai aprender como falar o querer do coreano, como se fala em coreano. Você vai aprender conjunções e partículas estruturais. E aí, pessoal, você pode procurar materiais na internet, você pode ver vídeos aqui no nosso canal que a gente já tem um vídeo falando de algumas gramáticas. Eu vou deixar aqui para vocês, que é um vídeo que eu traduzi músicas de K-pop.
No nosso Instagram, principalmente, tem muita coisa, tá? Já diferenciei gramáticas, porque tem gramáticas que são bem parecidinhas umas com as outras. Então lá eu coloco a diferenciação, então segue lá, vou deixar aqui. Você vai continuar aprendendo essas gramáticas e aprendendo a formar as frases, né? Conforme você vai evoluindo no coreano. Mas basicamente é isso. Você aprende o hangul, depois você vai aprender o hachim, algumas expressões, partículas principais. Claro que você tem que aprender também os pronomes pessoais, né? Você vai aprender a como tratar alguém, falar senhor, senhora, tia, tio, avô, mãe, pai, né? Então aí você vai aprender também vocabulários. Então, continuando, depois dessas partículas e depois dos pronomes, você vai aprender a conjugação de verbos, que é alguns verbos importantes e adjetivos, claro. Aí nessa conjugação de verbos você também vai aprender as formalidades, como deixar o verbo adjetivo mais formal. E aí logo depois você pode entrar nas gramáticas mais básicas. Se você puder ir pegando textinhos para ir anotando vocabulários enquanto estuda a gramática, né? Um tempinho depois de você aprender alguma coisa, você pode anotar uns 3 vocabulários novos, porque a gente já não grava muito mesmo, né, pessoal? O nosso cérebro grava de 50% a 60% do que a gente vê. Então, coloca ali 3 vocabulários depois que você terminar de estudar alguma gramática que você já entendeu. Aí, dessa forma, você vai entender melhor os textos e as conversações do dia a dia dos coreanos. Eu resumi bem nesse vídeo uma ordem boa para você aprender, mas agora eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar os seus estudos, algumas dicas para vocês não deslizarem, tá, pessoal? Para vocês não fazerem algo errado durante seus estudos. Bom, a primeira coisa é para você esquecer totalmente do português. Finge que você nunca viu o português na sua vida. Porque, por exemplo, muita coisa que tem no português não tem no coreano. Então, se você tentar traduzir literalmente do português para o coreano, provavelmente vai ficar muito confuso, você vai ficar procurando certas coisas que não existem no coreano, ou vice-versa. Então, foca que você está aprendendo coreano. E claro, tem vocabulários que realmente você precisa traduzir, aí tudo bem. Mas uma frase, por exemplo, e você traduzir palavrinha por palavrinha, muitas vezes não vai funcionar. Outra coisa é você sempre estar revisando seus conteúdos. Revisar não significa que você vai ter que ver tudo de novo. Significa que você vai ter que ver as partes mais importantes. Algumas partes que ainda não estão tão claras na sua cabeça. Você pode revisar com algum amigo, ensinar para alguém. Se você ensina, gente, você aprende muito mais do que a pessoa para quem você está ensinando. Então é uma ótima forma. Aproveitando, eu vou deixar algumas recomendações aqui de sites para vocês poderem estudar. Se você souber inglês, você pode usar o Talk to Me in Korean. Se não, a gente tem o How to Study Korean. É um site muito bom, pessoal, que lá tem por níveis, né? Vai tudo regradinho e tem em português. É só vocês procurarem aí que vocês vão achar. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. E me diz aí em qual nível você está, o que você começou a aprender. Deixa tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo. E até a próxima, pessoal!